Agora, nós vamos ver como transformar os resultados obtidos com o diagnóstico em práticas pedagógicas eficazes. A ideia é te apoiar no planejamento de ações para a recomposição da aprendizagem dos alunos. Para começar esse diálogo, a professora Heloísa vai nos contar um pouco sobre como utilizar a avaliação como instrumento de diagnóstico, mapeamento e referência para o planejamento. E a seguir, eu volto para conversar um pouquinho com você sobre o uso do tempo e do espaço didático. Isso mesmo, professora Eliane. Precisamos entender que a avaliação diagnóstica precisa ser contínua. Ela não pode se restringir apenas a uma etapa a ser realizada no início do ano letivo, ou, no caso do ciclo de alfabetização, a sondagem das hipóteses de escrita. A avaliação diagnóstica precisa ser contínua. Além do caráter contínuo das avaliações diagnósticas, elas precisam contar com registros claros e sistematizados que vão permitir mapear as lacunas de aprendizagem dos alunos. Esses registros vão fornecer subsídios muito importantes para pensarmos no replanejamento das atividades didáticas. Para desenvolvermos uma boa avaliação diagnóstica, precisamos contemplar tanto os objetivos de aprendizagem para cada ano escolar, quanto questões relacionadas às vivências dos alunos com a própria cultura escolar. Vamos retomar os passos para a elaboração de uma boa avaliação diagnóstica? Então, o primeiro passo é elaborarmos uma matriz de referência. É ela que vai discriminar as aprendizagens essenciais que serão avaliadas. O segundo passo é, depois de selecionarmos as habilidades essenciais, precisamos desmembrá-las em descritores que nos permitirão abarcar diferentes níveis de complexidade. Esses itens elencados vão compor uma ficha descritiva que vai facilitar o trabalho de registro sistematizado do professor para que ele possa acompanhar as aprendizagens desenvolvidas. Por fim, feito o registro, partimos para uma análise sistemática que vai permitir que o professor repense suas práticas pedagógicas, fazendo propostas mais assertivas para seus alunos. Vamos conhecer o trabalho desenvolvido pela equipe docente da EMEB, professor Geraldo Alves Pinheiro. Ao assistir o vídeo, observe como a equipe se organiza para elaborar, registrar, analisar e utilizar os resultados obtidos nas avaliações diagnósticas. Então, nós vamos abrir essa discussão colocando sobre a importância do planejamento das avaliações diagnósticas. Como é que vocês aqui na escola discutem isso e fazem esse planejamento? Para a gente, a questão do diagnóstico é conhecer o nosso aluno. O que é que os alunos que chegaram na nossa sala sabem? Qual é o ponto de partida para o trabalho que a gente vai desenvolver? Para esse início, a sondagem diagnóstica nossa, foi definido o texto, para que daí saíssem as palavras, para que surgisse uma reescrita e aí outras atividades que os grupos fossem elaborando. A gente tem algumas propostas dentro da escola, que já são há alguns anos aí, de prática, que é a questão, por exemplo, dos reagrupamentos. Uma vez por semana, a gente, em cima dos resultados, a gente informa duplas produtivas. Aí vocês vão fazendo todo o investimento para que as crianças possam avancem dentro da sua hipótese. E é super interessante que você está trazendo, porque se a gente pensar, aí a gente vai olhando o ponto de partida e quais são as intervenções que eu vou fazer. Uma coisa importante também dessa avaliação diagnóstica, é que na realidade nós trabalhamos com dois nós. Um são as expectativas que nós temos para a série ano. Eu sou professora de terceiro ano, então eu já imagino qual seria a expectativa, como o aluno deve estar comigo. É a realidade mesmo. Então, o aluno veio para o terceiro ano, mas ele não tem as expectativas da aprendizagem pronto para o terceiro ano. Então, é voltar. Então, você precisa saber o que você pode avançar com aquele aluno e aqueles alunos que precisam de mais atenção.
podemos destacar diversos aspectos interessantes desenvolvidos por essa equipe docente que acompanhamos no vídeo. Então, vimos como a equipe seleciona as melhores formas de investigar o que os alunos já sabem. Observamos que as professoras se norteiam por 2 pontos centrais, tanto pelas expectativas de aprendizagem para aquele determinado ano série, quanto pelo que os alunos efetivamente já sabem. Por fim, realizam análises sistemáticas dos resultados e promovem mudanças nas práticas pedagógicas. Vamos analisar como esses resultados se traduziram em orientações metodológicas na sala de aula. Observe que proporcionam momentos de escrita e leitura individual, com o objetivo de compreender quais hipóteses os alunos já levantaram sobre o sistema de escrita. Foram propostas também atividades em duplas, nas quais se disponibiliza apenas um conjunto de letras móveis, para que os alunos tenham que realizar a tarefa efetivamente juntos e assim possam confrontar suas hipóteses. Vimos ainda propostas em que as duplas recebem apenas uma comanda escrita, mas cada aluno tem sua folha para o desenvolvimento da atividade. Lembrem-se que, além de investigarmos as aprendizagens essenciais, também é fundamental investigarmos quais são as relações que o aluno mantém com a escola, ou seja, com a cultura escolar. Nessa tabela, apresentamos 2 sugestões de pontos a serem investigados, como, por exemplo, as práticas de leitura no âmbito familiar e a qualidade das vivências que o aluno detém da sua própria trajetória escolar. Observem que, para obter respostas para esse tipo de questão, precisamos organizar espaços interativos nos quais os alunos possam se expressar. Dessa forma, a construção do instrumento avaliativo assume um caráter mais subjetivo e precisa contar com a escuta atenta do professor, seguida de um registro objetivo. Com todas essas evidências coletadas, é possível planejar, replanejar e, inclusive, pensar em novas formas de organizar tempos e espaços didáticos. E é sobre isso que a professora Eliane vai conversar com vocês. Seguindo nessa proposta de que a partir do mapeamento é possível identificarmos as especificidades da turma, precisamos agora considerar o fator tempo e espaço. Mas que tempo e espaço é esse? Já vamos aprofundar essas reflexões, mas antes é necessário considerarmos alguns pontos de atenção. As propostas precisam ser flexíveis, transitar por vários saberes. Não podemos esquecer que a aprendizagem ocorre em ciclos e ainda na mudança no modo de pensar o espaço e o tempo. Agora sim podemos pensar na reorganização de tempos e espaços para a construção de aprendizagens. E considerando toda a fundamentação teórica que já foi explorada nessa unidade, vamos trazer mais um exemplo. E começaremos com a ideia de tempo. Veja só, em uma aula, uma professora tinha como objetivo de aprendizagem que os alunos fizessem o registro dos números do cotidiano. Ao realizar o diagnóstico, ela identificou que algumas crianças não conseguiam fazer o registro numérico como esperado, apesar da turma já ter vivenciado situações do tipo com cópias da lousa e preenchimento de atividades. Por que isso pode ocorrer? Isso pode ocorrer por vários motivos, entre eles o tempo de aprendizagem de cada criança. Será que reproduzir sistematicamente uma ação desenvolve a autonomia no registro como a atividade pedia? Não para todas as crianças. São processos cognitivos diferentes e a apropriação disso muda de pessoa para pessoa.
Esse é um dos motivos que trazemos a reflexão para tempos de aprendizagem, ritmos de aprendizagem e estratégias diferentes que usamos para aprender, que também precisam ser diversificadas no planejamento docente. Seguindo esse mesmo exemplo, observe que no objetivo de aprendizagem, a professora estabeleceu registrar os números presentes no cotidiano. Embora seja um objeto de conhecimento bem comum, será que todas as crianças possuem um vasto repertório de números em seu cotidiano para registro? Temos aqui o tempo de vida, influenciado por fatores externos, que inclui a convivência com outras pessoas, os espaços e as interações que são oportunizadas a cada um de nós. Como estratégia, mobilizar essa investigação pelos espaços escolares pode ser uma boa alternativa. Temos com isso a investigação dos espaços escolares, interação com objetos de conhecimento, aprendizagem aos pares, ressignificação dos números e espaços e o desenvolvimento progressivo da autonomia. Essa ideia de mapear as especificidades da turma para planejar ou replanejar tem nos espaços um forte aliado para a construção de aprendizagens. Tudo depende da mediação e da intencionalidade do professor. Que tal mais um exemplo? Veja só. Esse é um espaço de lazer, um espaço de interação e, com intencionalidade, um espaço para aprender que traz números no cotidiano. E agora? Esses dois espaços podem ser considerados espaços para aprender? Muitos podem pensar que não. No entanto, um estudo do meio que tenha como objetivo identificar ações que causam impacto, contextualizadas com o entorno, podem mobilizar importantes aprendizagens. Da mesma forma, precisamos considerar que apenas o lúdico não garante que aprendizagens sejam construídas. Essa é a ideia de ambiente de aprendizagem, definido como qualquer espaço que intencionalmente se torna aprendente. Para que essas ações se materializem nos espaços escolares e possibilitem a construção das aprendizagens de todos os alunos, é necessário avaliar, diagnosticar, mapear e ressignificar tempos e espaços na ação docente, considerando ainda as especificidades da turma. Em todos os momentos, planejar intencionalmente é o que faz toda a diferença, não é, Heloísa? É isso mesmo, Eliane. Esperamos que essas reflexões possam ajudar a você, professor e professora, a repensar o seu planejamento e a promover as melhores estratégias de recomposição de aprendizagens. Até a próxima!